No Brasil colônia, império e boa parte da Primeira República, inexistia por parte dos governantes a preocupação com o sistema de assistência à saúde da população. Esta deficiência era suprida pelas santas casas de misericórdia que existiam em todo o país. Pessoas indigentes e enfermos pobres contavam também com a filantropia de pessoas abastadas, notadamente de senhoras da alta sociedade que se ocupavam com a caridade em suas cidades. Em Nova Friburgo, em 28 de abril de 1918, um grupo de empresários como Acácio Borges, Trajano de Almeida, Luiz Spinelli, Raul e Mário Sertã, José Marques Braga, entre outros, criaram a Associação de Caridade de Nova Friburgo. Com doações de particulares, foi possível que a associação construísse o primeiro hospital da cidade, a Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo, localizada na esquina da Avenida Friburgo, atual Avenida Conde Bittencourt, com a Rua Dona Umbelina, atual Augusto Cardoso. Para a manutenção do hospital, pediram auxílio à população. A empresa de eletricidade do empresário do ramo têxtil Júlio Zarpe ofereceu gratuitamente a energia elétrica à Santa Casa, bem como doou aparelhos para o estabelecimento. A Câmara Municipal votou um aumento no imposto sobre o consumo de aguardente, revertendo metade dele em benefício da Santa Casa. A população, educandários e empresas igualmente contribuíram com a obra. A imprensa estimulava a doação para a manutenção da Santa Casa e publicava nos jornais as doações que consistiam em galinhas, latas de biscoito, latas de banha, sacos de batatas, doces, fumo, camas, injeções e enxovais para os recém-nascidos. As irmãs da Ordem de São Vicente de Paulo auxiliavam na hotelaria do hospital preparando as refeições e lavando a roupa dos pacientes. Em 1º de maio de 1921, a instituição beneficente passou a ser denominada de Benemérita Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Nova Friburgo, que administrava este estabelecimento de saúde. Como a Santa Casa apenas atendia os casos de internação, o prefeito Dante Laginestra inaugurou em 20 de novembro de 1938 o Centro de Saúde para Atendimento Médico Ambulatorial. Ali se faziam diversos tipos de exames e as radiografias de raio-x do pulmão eram franqueadas pelo Sanatório Naval. A verba para a construção do Centro de Saúde veio do Estado, já que o prefeito interventor Dante Laginestra tinha aliança política e estreita amizade com o governador interventor Hernânio do Amaral Peixoto, genro do presidente Getúlio Vargas. No campo da iniciativa privada, o médico Mário Sertã inaugurou em janeiro de 1929 a Casa de Saúde Nova Friburgo, um belo palacete no centro da cidade. Havia na Rua General Osório um pronto-socorro particular, onde funcionou posteriormente o Colégio Modelo. Com o crescimento da população em razão da imigração para Nova Friburgo de indivíduos e famílias vindas de municípios vizinhos, atraídos pelos empregos das indústrias têxteis, o prédio da Santa Casa já não dava conta da demanda de atendimentos. Foram ocorrendo mudanças e a administração da Santa Casa passou a ser feita pela Associação Hospital Regional de Nova Friburgo. No ano de 1947, foi iniciada a construção de um novo estabelecimento hospitalar. O empresário benemérito Raul Sertã doou um terreno no final da Rua General Osório para a construção do novo hospital, inaugurado com o nome de Santo Antônio. O prédio da Santa Casa foi colocado à venda no mesmo ano, bem como um terreno na Rua General Osório que pertencia à associação. Em sua gestão, o prefeito Paulo Azevedo mudou o nome do Hospital de Santo Antônio para Raul Sertã, em homenagem ao doador do imenso terreno para a instalação do novo hospital. Entrevistei o Dr. João Hélio, que vai nos falar sobre suas pesquisas e sugestões para o aprimoramento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dr. João Hélio da Silveira Rocha, mais conhecido aqui em Friburgo como Dr. João Hélio.
o senhor foi médico pediatra durante 55 anos. Agora, o senhor é mineiro, natural de Ubá, né? E, doutor João Hélio, quando o senhor veio para Friburgo? 1963, dia 5 de fevereiro de 1963. E por que Friburgo? Porque eu não queria morar em cidade grande, embora tivesse todas as condições para ficar no Rio de Janeiro. Mas eu não gostaria de morar em cidade grande de jeito nenhum. Então procurei uma cidade que fosse perto do Rio e que me garantisse que eu fosse lá dar plantão no Hospital Getúlio Vargas para a minha sobrevivência, que eu já tinha casado com a minha namorada. E procurei alguma cidade e achei Friburgo, que é uma maravilha, né? Apaixonei de cara por Friburgo. O senhor, assim, veio a turismo e aí o senhor gostou de Friburgo? Não, eu vim e outro colega para trabalhar aqui. Ah, também, trabalhar aqui. É. Aonde, doutor João Hélio? Não, eu vim aqui, digamos assim, como é que eu vou dizer, por espontânea vontade. Sim. Vim procurar um lugar para trabalhar, porque naquele tempo tinha pouco médico no Brasil. Eu cheguei aqui e procurei o Miranda Fortes, doutor Miranda Fortes. Que também era pediatra. Pediatra, era muito famoso na cidade. Conversamos e ele viu que eu cheguei aqui com 2 anos de residência médica em pediatria. E o Miranda fez algumas perguntas e tinha muitas coisas que eu poderia também dar para ele. Uhum. Então me levou para o Hospital Raul Sertã, o Hospital Santo Antônio na época, imediatamente. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar arrumando clínica e sobrevivendo com o meu salário lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, então, que o senhor já pegou a época, que antigamente, o senhor pegou a época que o Hospital Santo Antônio era administrado pela Santa Casa de Misericórdia? Exatamente. Antes de ser municipalizado, né? Só foi municipalizado na década de 1980, pelo Paulo Azevedo. Ela fez uma boa coisa. Você achou positivo sair da administração da Santa Casa? Eu tenho a impressão, eu não era adepto do Paulo Azevedo, eu era amigo até pessoal do Dr. Heródoto, mas eu considero que o fato de ele ter feito municipalizado o Hospital Raul Sertã, para mim foi a maior obra dele. Certo. Doutor Joélio, então, além do sistema público de saúde, o senhor também trabalhou no setor privado de saúde? Eu vim aqui para trabalhar principalmente no privado, mas apareceram oportunidades no público e eu conciliei o horário com as duas coisas. Trabalhando no Hospital Raul Sertã, né? Exatamente. E logo que eu cheguei aqui, como eu fiz uma residência muito prolongada, 2 anos, eu passei por vários departamentos lá no Instituto de Floricultura da Universidade do Brasil, né, na Ilha do Fundão, e o setor que mais cativava a gente era o setor de hemoterapia, o banco de sangue, que era dirigido por uma médica excepcional. Então, de lá, saíram dos residentes de lá, 3 fundaram os primeiros bancos de sangue de sua cidade. Eu fundei o Banco de Sangue de Friburgo, outro colega fundou lá de Campo Grande, no Mato Grosso, que na época pertencia ao Mato Grosso puro, e eu acho que o outro foi de Araraquara. E, doutor Joélio, o senhor pegou ainda uma época em que os médicos tinham muito prestígio aqui em Friburgo, né? Hoje são muitos médicos, a gente não conhece. Não, o médico perdeu até status, do meu ponto de vista. Pois é, mas na época que o senhor veio para cá, o médico tinha muito prestígio, né? Os catedráticos de medicina eram verdadeiros deuses, você não podia nem chegar perto deles. Isso depois foi diluído, foi muito bom. Agora, a gente teve também muitos prefeitos médicos, né? Galdino do Vale Filho, doutor Amâncio Mário de Azevedo, Feliciano Costa, todos médicos, né? Porque a saúde tem uma qualidade excepcional. Todo mundo tem interesse naquilo que lhe diz respeito. Como todos nós, seres humanos, temos o corpo e o estado psíquico, a saúde é a coisa mais importante que existe na vida. Por isso que os prefeitos, os deputados, existem 37 deputados federais médicos, eu vi isso ontem, e 7 senadores. Médicos. O senhor nunca pensou em entrar para a política, já que o senhor sempre teve um olhar voltado para o setor público de saúde? Bom, eu realmente, se tem uma coisa que eu tenho orgulho, é ter espírito público. E eu tentei
entrar na política. O senhor tentou? Tentei, cheguei até a ser partidário do PSDB, fui com o Fernando Pinto, e o doutor Heródoto uma vez me deu uma pequena cantada. Eu falei, não posso, minha família, 4 filhos, eu não quero mais dinheiro. Quando Heródoto sugeriu o senhor de entrar para a política, era como prefeito ou como vereador? Não, ele só sugeriu. Sugeriu, né? Você gosta de política, você podia entrar nesse negócio. Uhum. Eu falei, não, doutora, muito obrigado. Eu pensei na minha família, que eu tinha obrigações financeiras com a minha família, e eu sabia que na política eu não ia ganhar dinheiro. E o senhor chegou a ocupar, mesmo não entrando para a política diretamente, o senhor chegou a ocupar algum cargo público no governo? Cargo, nenhum deles. Nenhum o deles. O cargo que eu aqui foi ser diretor médico do Hospital Santo Antônio, em 1969. 69, o senhor foi diretor-chefe do hospital. Eu era a pessoa que mexia com tudo no hospital. Doutor João Hélio, vamos passar então agora para a sua pesquisa. O senhor fez uma pesquisa sobre o Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Ele foi criado em 1988 pelos médicos Hélio Cordeiro, né? Ézio Cordeiro, desculpa. Ézio Cordeiro, Sérgio Aroca e outros colaboradores, né? Todos falecidos. E acabou sendo instituído, né, na Constituição de 1988. O senhor conheceu o Ézio Cordeiro? Conheci de vista, todos dois. Os dois, né? O Ézio Cordeiro, quando fundou o SUS, ele foi a principal pessoa do SUS, foi o Ézio Cordeiro, mineiro de Juiz de Fora. Morava no Rio, claro. E o outro ali morava no Rio Preto, o Sérgio Aroca. Eu conheci daquele veio a Friburgo para instituir para a gente o que é, para explicar para nós o que era o SUS. Foi até uma deferência muito grande para Friburgo. E o que é o SUS? Vamos dar uma explicação. Qual foi a concepção do SUS? O que é o SUS? A estrutura do SUS. Antes de entrar nas suas sugestões e tal. Vamos começar lá de baixo. Quando houve a reforma administrativa do Brasil pelo general Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, foi feita a fusão dos institutos de previdência, todos no INPS. Cada um deles tinha um departamento de saúde. Enfim, não havia uma uniformidade de processo de trabalho. Então, depois que foi feita a junção dos institutos de previdência, o segundo passo seria tirar a medicina, a assistência médica do INPS para passar para o Ministério da Saúde, que quem cuida de saúde era o Ministério. Só que o Ministério da Saúde era muito pequeno e orçamento muito era inexpressivo. Uhum. Então foi feita uma experiência em Nova Friburgo, Barbacena e Mossoró, nos 59 municípios dessas 3 micro-regiões. Então, Nova Friburgo foi, assim, pioneiro. Participou desse projeto piloto? O projeto piloto foi aqui, 2 anos. E o senhor acompanhou? Eu acompanhei tudo e fui membro do Conselho de Orientação do Plano Nacional de Saúde. Uhum. O Conselho de Orientação é hoje chamado Conselho Deliberativo. Então, eu vi que o plano tinha coisas muito boas, embora fosse um plano extremamente adiantado, 50 anos antes da coisa, trouxe medidas excelentes e também tinha algumas utopias. E foi feito formulado pelo Ministério do Planejamento e do Ministério da Saúde. E por incrível que pareça, o Ministério do Planejamento fez muito mais coisas que o Ministério da Saúde. Uhum. Mas é porque também envolve uma logística. Só para as pessoas entenderem, como é que era antes do SUS? Antes do SUS... O que acontecia quando a pessoa precisava do serviço público de saúde, antes do SUS? Ele ia ou no setor federal, nos institutos de previdência, ou no posto de saúde, entendeu? Ou ia no serviço particular. Uhum. Não tinha outro jeito. E além do mais, ele tinha direito num ponto e não podia ser atendido no outro. Entendeu? Quando veio o INPS, o governo então deu direito a pessoal
frequentaram o SUS. E quando chegou o Ernesto Geisel, o presidente, juntou tudo num só no INAMPS. E acabou até com o cartão da Previdência Social que a pessoa identificava para poder ser recebida. Então, o SUS foi uma ideia muito importante, porque cada setor desse trabalhava de uma maneira diferente do outro. Entendi, unificou, por isso tem esse nome, unificou. Sistema Único de Saúde, né? Exato. Então, esse projeto piloto que Friburgo participou foi em que ano, doutor João Hélio? Ele foi feito, ele iniciou no dia 14 de dezembro de 1968. Foi a primeira aplicação do ato institucional número 5, foi em Friburgo, que havia uma resistência muito grande dos médicos contra o Plano Nacional de Saúde, porque o plano era um plano extremamente radical. O pessoal do Ministério do Planejamento de Saúde chegaram aqui em Friburgo e avisaram nós médicos em 3 reuniões, eu não conseguia convencer ninguém, que nós perderíamos todos os serviços privados, acabava com os serviços todos, e cada um tinha que cuidar da vida, ganhar a vida, atendendo os pacientes, com a garantia que se o plano não der certo, voltava para os seus empregos, como realmente foi feito. Quer dizer, mudava a vida de todo mundo de uma hora para outra, então ninguém aceitou. Apesar do mundo eles terem feito 2 ou 3 reuniões aqui com a gente, não conseguiram convencer ninguém aqui. Isso em 68? 68. Então, quando deu o ato institucional número 5, no dia seguinte, 8 horas da manhã, havia uma ordem para começar o Plano Nacional de Saúde imediatamente. Aí começou. Agora, tem uma característica. O Plano Nacional de Saúde foi feito no governo Costa e Silva, mas o presidente morreu. Então, o presidente, a ditadura seguinte foi do Médici, foi incumbido de fazer o Plano Nacional de Saúde, porque o governo brasileiro era planejado pela Escola Superior de Guerra. Fazia as coisas e entregava ao presidente da República, que, por sua vez, entregava aos ministros, os ministros, por sua vez, entregavam aos seus auxiliares. Então, o governo Médici recebeu um plano ao qual, logo, eles ficaram contra, mas tiveram que fazer o plano. Então, não deram muita assistência aqui, não. Doutor Joel, só para eu entender um instante, quando eu falei do SUS, o senhor falou que o projeto piloto foi em 68, ou o senhor está falando no regime militar, o senhor está falando de um plano de saúde, mas ainda não é o SUS, ou já é o SUS? Não, o SUS, a ideia do Plano Nacional de Saúde era acabar com todos os serviços de saúde da Previdência e passar para o Ministério da Saúde. E o Plano Nacional de Saúde foi uma experiência para ver se dava certo e seria estendida ao Brasil todo dentro do Ministério da Saúde. Tá, mas ainda não é o SUS. Não deu, acabou no dia 9 de janeiro de 1971. Tá, 2 anos de idade. Mas ainda não é o SUS. O SUS só apareceu na época de 1988. Não, eu sei, mas então é que eu tinha entendido. Nesse tempo todo estava o INPS, que depois virou INAMPS, até chegar ao SUS. Então, isso que o senhor falou anteriormente, do Plano Nacional de Saúde, do governo Geisel, Médici, que o senhor citou, mas ainda não é o SUS. O médico Ézio de Albuquerque Cordeiro, nascido em Juiz de Fora no ano de 1942, lançou as bases para a concepção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Criado no Brasil na década de 1990, o SUS deu acesso gratuito aos serviços de saúde a toda a população. Ézio Cordeiro criou um sistema público de saúde menos excludente e descentralizado quando assumiu a presidência do Instituto Nacional de Assistência
Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPES. Anteriormente, o governo beneficiava somente os trabalhadores da economia formal, ou seja, com carteira assinada e seus dependentes. Os sem carteira assinada recorriam ao sistema privado ou aos raros serviços de saúde municipais e estaduais. Acabou ainda com a desigualdade entre as populações urbanas e rurais. A prioridade da gestão de Ézio Cordeiro foi o acesso aos serviços de saúde para todos, tanto na economia formal como informal, na cidade ou no campo. A formalização do SUS na Constituição Federal de 1988 garantiu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Benefício este que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, não oferece aos seus cidadãos. Então, o SUS foi implementado em 1988, como a gente falou, pelo Ézio Cordeiro. Quer dizer, esse modelo, ele só sabe dizer se ele foi copiado de algum país, se tem país que adota o mesmo sistema? Não. Ele é original do Brasil? É original. O grande líder que atuou no Plano Nacional de Saúde foi o presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Pedro Kassab, que foi presidente da Associação Médica durante 14 anos. Um verdadeiro líder. Certo. Entende? Bom, então a gente parte então a partir de 88 com o SUS. O senhor escreveu um livro, é um livro que é Ações Práticas para Modernizar o SUS nos Municípios. Não. Não é? Não. Com o Plano Nacional de Saúde, eu enxerguei algumas coisas lá muito importantes. E havia uma coisa que o Plano Nacional de Saúde, embora tenha sido eliminado, de altíssimo valor no meu ponto de vista, é a participação financeira dos usuários. Não havia serviço gratuito para ninguém, todo mundo pagava. Uma pessoa que ganhava um salário mínimo pagava 10 centavos para o médico. Uma pessoa, Alberto Brown, dono de uma loja que produziu várias, tinha que pagar o equivalente ao seu da sua renda, mais ou menos R$8. O Plano Nacional de Saúde se baseou na renda pessoal de cada familiar de cada pessoa. E valia a palavra dos outros, como é nos países desenvolvidos. Então, mas esse título que eu dei aqui, Ações Práticas para Modernizar o SUS nos Municípios. Não, dá licença. Aí eu gostei da ideia do Plano Nacional de Saúde, já havia algumas oposições a ele e muitos admiradores aqui, entre os médicos de Friburgo. Eu comecei a escrever. Eu escrevi 13 livros sobre assessoramento. 13, um atrás do outro, entendeu? Quando eu não consegui de jeito nenhum sensibilizar políticos e médicos das grandes administrações, eu resolvi condensar tudo depois que eu aposentei, há 8 anos atrás, e até se minha esposa faleceu, então fiquei com o tempo sobrando. Então resolvi condensar tudo que eu escrevi num único livro, partindo do seguinte princípio: o SUS é muito bem organizado em Brasília, consegue entregar o dinheiro de todos os postos de saúde e hospitais públicos nos 5.570 municípios do Brasil no dia certo, todo mês, nunca falhou. Entretanto, a logística preparada pelo governo na época, quando juntou tudo num só, cada um tinha uma ideia, uma verdadeira maionese de saúde, entendeu? Foi como é que vai funcionar isso? Tiveram a ideia de entregar o SUS para ser administrado pelos prefeitos. A maioria dos prefeitos não tem formação médica. Então, inicialmente, não era administrado pela prefeitura. Depois é que passou, pelo que você falou. Passou ao poder político do prefeito. Do prefeito, tá. Inicialmente não era. Não era. Era direto do governo federal ou passava pelo Estado? Não, era o governo federal, estadual, etc. Uma miscelânea tremenda. Quando chegou o Sul, botou tudo na mão dos prefeitos. Você acha isso positivo? Foi positivo, mas foi negativo também. Porque os prefeitos têm que, como diz os usuários, o prefeito tem que prefeitar, não medicar. Mas acontece que os prefeitos, não tendo essa formação médica, entendeu? Nem sempre botaram a administração de pessoas que
é do ministro. E o médico é um péssimo administrador, porque o médico ele entende muito de doença, não de administração. Vamos pegar então o secretário de saúde. Você acha que o secretário de saúde pode ser um administrador? Eu acho que o secretário de saúde deveria ser o executivo. Sim, entendeu? e não o médico. Um parlamentarista. Tem um presidente da República lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem um rei. Ele tem um poder diferenciado. Agora, quem administra o país no duro é o primeiro-ministro. Então, os municípios deveriam ter um primeiro-ministro de saúde, que deveria ser um profissional administrador formado em saúde. E também o diretor do hospital, o senhor acha que tem que ser um administrador e não um médico? Também acho. O senhor também acha. Doutor João Hélio, como é que é? O senhor falou que o governo repassa a verba para a prefeitura. Qual é o percentual? Como é que é essa verba? Essa verba é o seguinte, existe o dinheiro que acontece para a saúde é administrado no SUS por Fundo Nacional de Saúde, que entrega a cada estado o Fundo Estadual de Saúde. O Fundo Estadual de Saúde, por sua vez, entrega à Fundação Municipal de Saúde de cada município, que, por sua vez, repassa a cada centro de saúde, hospital, etc. E como é que é essa verba quando chega, como é que funciona essa distribuição? Por exemplo, uma parte vai para o hospital, outra parte vai para os postos de saúde. Exatamente. Quem determina? O prefeito tem autonomia, ou o secretário de saúde tem autonomia com relação a essa verba? Olha, isso eu não posso dizer porque eu não conheço. Eu tenho a impressão que é uma distribuição feita, acredito que seja feita no último passo, na Fundação Municipal de Saúde, já com as verbas pré-determinadas pelos membros da fundação, né? Estadual. E o SUS é administrado por um conselho também, lá em Brasília, por dois conselhos muito importantes, além da própria administração do Ministério, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, chamado CONAS, e pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde Municipais. Doutor João Hélio, essa verba do SUS, ela é proporcional ao número de habitantes do município? O SUS é subfinanciado. Isso eu tenho absoluta certeza. Depois que eu fiz todas as análises a respeito do funcionamento do SUS, etc., faltava uma coisa, e o dinheiro? O dinheiro não dava. Aí eu tive uma ideia, que está sendo examinado lá em Brasília. A ideia minha está sendo examinada. O governo dá 100% de isenção no imposto de renda sobre a renda bruta nas despesas de saúde. Então eu pensei o seguinte, se o governo tirar um percentual disso e der para o SUS, no meu estudo eu propus 20%, mas quem decide não sou eu, é o governo. Ele dá um percentual que ele achar necessário se por acaso a minha ideia for aceita. Entendeu? Eu falei, já que ele tiraria dinheiro só de despesa de saúde, de plano de saúde, vão a 10 bilhões de reais, a 20%. Só isso. Você acha que tem que tirar a pessoa que paga um plano de saúde tem que pagar um imposto para reverter isso para o sistema público? Não, não é isso. Então não entendi, não. O governo é que faz, as pessoas vão receber uma ordem para fazer. O governo, se a minha ideia for certa, presta bem atenção, o governo dá o privilégio a quem tem renda. Sim. De deduzir 100% de tudo que ele gasta em saúde da renda bruta do imposto de renda. Quer dizer, se fizer isso, nós todos vamos pagar um pouquinho mais de imposto de renda, pouca coisa, entendeu? Agora, o montante de 51 milhões de pessoas que pagam plano de saúde daria 10 bilhões e 200 mil reais, se for 200 bilhões de reais, se aceita o 20%. Entendeu? Isso está em estudo. Logicamente vai ter oposição a isso, vai ter outros tantos que querem, mas é uma decisão de governo. Certo. Entendeu? Que você não vai conseguir modernizar o SUS, como eu estou contando aí, nos municípios, se não tiver dinheiro. Não vai ter dinheiro para contratar administrador formado em administração de saúde. Não vai ter dinheiro para pagar mais aos médicos,
que estão queixando, estão relativamente pouco. Os funcionários também comuns ganhando pouco. Está faltando dinheiro para a serviço. E além do mais, infelizmente, com esse sistema de escada, existe muita corrupção. Existe muita corrupção no sistema de saúde, desvio de remédio e outros tantos. Eu não abordei isso porque não me interessa, isso é problema meu. Eu vejo um lado positivo. Agora, o senhor não sabe dizer, então, essa verba que chega aos municípios, se ela é proporcional ao número de habitantes, não? Por exemplo, Friburgo tem um hospital regional, obviamente deve receber mais do que Bom Jardim, possivelmente, mas que não tem nem um hospital regional. Interessante. Tem uma verba para Friburgo calculada em função do número de habitantes. Acontece que os municípios vizinhos aqui não têm capacidade de tratar certos casos, certos acidentes graves, entendeu? Então, um acidente de automóvel, por exemplo, que deu catástrofe, vem tudo para o hospital ao Sertão, com verba. Não é com a verba de Bom Jardim, é com a verba de Friburgo. Mas o hospital, ele é regional, né? Ele é obrigado a atender toda a região, né? No caso, região serrana. A disponibilidade financeira dele não é aumentada. Não é aumentada. Então, o que acontece? Há uma deficiência qualitativa de saúde e há uma demanda excessiva para cima dos hospitais. Eu achei interessante na pesquisa do senhor, que o senhor fala que pesquisou a evolução do SUS durante 35 anos, né? Exatamente. Durante 35 anos. Do ponto de vista histórico, a gente já falou, administrativo, eu achei interessante, econômico, sociológico e antropológico. Eu fiquei assim, curiosa do ponto de vista antropológico. O sociológico diz respeito à amplitude geográfica do SUS. Ele pega toda a sociedade brasileira. Agora, antropológico é o estudo, antropos quer dizer homem, é o comportamento humano das pessoas. Então, aqui em Friburgo, por exemplo, quando houve o Plano Nacional de Saúde, foi instituída que todo mundo deveria pagar alguma coisa, que é muito interessante como aconteceu isso. Entendeu? Então, as pessoas passaram a ter autoestima. Eu estou pagando o serviço, não estou fazendo como... O pessoal acha que o SUS é um favor que ele não paga. Mas no Plano Nacional de Saúde era uma operação financeira, digamos assim. Era um contrato tácito, praticamente, ou seja, entre o médico e o paciente que está sendo atendido. Então, todos os dois tinham direito. Então, a autonomia dos profissionais de saúde e dos médicos e dos usuários passou a ser regulada como uma associação financeira, no bom sentido elevado da palavra. Isso modificou o comportamento das pessoas, que eu senti perfeitamente, atendendo as pessoas, que as pessoas tinham orgulho de estar pagando um serviço. Não houve ninguém que reclamasse disso, praticamente. Ninguém praticamente reclamou dessa participação financeira, que era de acordo com a renda familiar das pessoas que declaravam ao Plano Nacional de Saúde. Então, o senhor acha que essa é a base do meu estudo. Repor a participação financeira da saúde, que isso pode ser feito em todo o país, de uma hora para outra, mais ou menos. Primeiro bota no sul do país, que tem uma... O senhor acha, então, que as pessoas devem pagar uma taxa proporcional aos seus rendimentos?
eu vou lhe mostrar depois lá dentro do meu livro, Sim. que eu mostrar no computador, que eu fiz um cálculo. Eu estudei muita economia, viu? Sinceramente, de propósito. Eu consegui fazer que quando a pessoa fosse ao médico, como era no SUS, toda vez que a pessoa ia ao médico, ele tinha que pagar um percentual pequeno, né? 5 centavos para quem ganha um salário mínimo, né? Só para dar exemplo. É bom a gente esclarecer, porque senão a pessoa pode falar assim, poxa, é tão bom não pagar nada, né? A vantagem do SUS é essa, então uma quantia assim quase simbólica, né? Não é muito Por exemplo, simbólica, quem ganha um salário mínimo, não. Quanto a pessoa deveria pagar? Ele vai pagar 0,7 centésimos de R$ 1 sobre a sua renda bruta. Então, Mas para consulta, por exemplo, se for uma cirurgia? Não, eu propus no meu caso somente na consulta. Só na consulta. Eu pensei assim, o atendimento o Plano Nacional de Saúde era em tudo, na internação, em tudo, entendeu? Completamente privatizista o Plano Nacional de Saúde nesse ponto. Mas eu consegui colocar, eu vou te mostrar os valores. Tá, deixa eu só entender. Então a pessoa pagaria apenas esses centésimos de valor aí na consulta. Agora, atendimento hospitalar, ambulatorial, não pagaria nada. Não, toda vez que ele fosse ao SUS, ele teria que pagar. Toda vez, qualquer coisa. Pode ser o filho, pode ser a mulher, pode ser ele, de acordo com a renda familiar, que eu consegui calcular em menos de 1 centavo. Mas isso não é difícil de provar assim, doutor João Hélio? Como é que a gente tem muita informalidade, né? As pessoas não têm carteira assinada. Como é que comprova isso? Eu estou falando que isso tem que ser feito, dar um sentido de desenvolvimento do país. O meu trabalho é desenvolvimentista. Tem que mudar o sistema. O país é muito paternalista. E esse paternalismo tem uma série de defeitos. A corrupção só existe por causa do paternalismo. Então, o senhor acha que tem que pagar alguma coisa em qualquer serviço do SUS? É o centro do meu trabalho, da sua pesquisa? Da minha proposta para a modernização do SUS. Porque se não tiver dinheiro, não funciona. Essa aí é o contrário, essa aí vai mudar a qualidade. O médico vai se sentir muito mais interessado em trabalhar, porque no Plano Nacional de Saúde, desse pagamento, 50% ia para o bolso do médico e 50% ia para o SUS municipal. Uhum. Não é a quantidade grande de dinheiro. Agora, o pessoal que não tem, que tem renda menor que um salário mínimo, esse não vai pagar nada. Isso é gratuidade absoluta. No capítulo 7º, o senhor mostra as características da assistência médica prestada pelos sistemas público e privado. O que o senhor escreveu sobre isso? Bom, é o seguinte, o sistema de saúde público tem deficiências muito grandes que atrapalham até a qualidade do serviço pela extrema demanda muito elevada, porque ninguém paga nada e você vai à toa. Eu cansei de ver gente chegar lá e sem motivo nenhum está aí lá, vai visitar um parente lá em cima, internado no hospital. Desce, aproveita, o menino lá do colo, doutor, ele dá uma passadinha aqui para o senhor dar uma olhada no meu filho. Eu cansei de ver isso, entendeu? E também já vi pessoas aí enrolar a gente. No meu caso, pediatra, eu vi alguns casos. Eu vou falar que é meio chato, eu vou falar. A mulher chegava lá, a mãe da criança, doutor, meu filho passou mal à noite, não sei o quê, tal, vomitou a noite inteira, tem 11 meses e tal. E aí então, você gasta o tempo examinando a criança, não tem nada. Aí eu mando embora sem dar remédio. Eu fazia isso muitas vezes. Então, quando insistia muito, a gente dava vitamina C para a mulher não chatear muito. Entendeu? Aí, no fim, ela entregava assim, doutor, você não podia me dar uma testada de saúde? Não, porque eu passei a noite inteira acordado. Mentira. Uhum. Essa é uma das coisas. E há várias maneiras de consultas sem motivo, que a demanda, se for pagar, vai diminuir bastante. Se diminuir bastante, o médico vai trabalhar um pouco menos e vai ter mais tempo para atender o paciente. E, além do mais, se ele recebe o dinheiro na hora, entendeu?
O hospital não tem uma triagem para ver esses casos, não? Não, o hospital lá tem todo mundo. Chegou lá... Não, eu sei, mas digo assim, uma triagem, porque às vezes a pessoa já chega, você vê, não, realmente, essa pessoa não tem necessidade de vir aqui. Não. Chegou, tem que ser atendido. No pronto-socorro é assim, chegou, não interessa. Não, eu digo, ele vai ser atendido, mas uma triagem... Não há nenhuma. Nenhuma, né? Completamente bagunçado. Mas os planos de saúde particulares fazem essa triagem. Aliás, o fundador da Unimed foi eu, né? Fundei a Unimed sozinho, sem ninguém. O senhor foi um dos fundadores da Unimed? Não fui fundador, fui o criador da Unimed. Ah, criador? Criador. Eu criei a Unimed por idealismo. E espírito público que eu tenho. Eu não sabia disso. Não. A Unimed vai fazer 50 anos, agora, dia 13 de janeiro de 2025. E ela foi fundada no dia 13 de janeiro, numa segunda-feira à noite, no Senai. Então foi fundada aqui em Friburgo? A Unimed Nova Friburgo foi fundada aqui. Ah, Nova Friburgo, agora chama Unimed Serrana porque ela aumentou. A Unimed Nova Friburgo hoje atende 16 municípios. Uhum. Não. Então aconteceu o seguinte. Quer dizer que o senhor foi fundador da Unimed Friburgo? Não fui fundador. Eu fui o criador. Criador, desculpe. Fundador foram os 27 médicos. Entendi, o senhor foi o criador. Eu consegui convencer a entrar no sistema cooperativista da seguinte maneira. Eu era presidente da Sociedade Médica, fui presidente por 2 mandatos, de 1973 até 75 e 75 até 77, fui reeleito. E eu então segui a política de saúde que eu achava que era obrigação minha, já que eu era o presidente da Sociedade Médica de Nova Friburgo. E o presidente da Associação Médica Brasileira era um idealista muito grande, o Dr. Pedro Kassab, que é até pai desse camarada aí, que é presidente do partido, aí, o Gilberto Kassab. Mas o pai dele que era o idealista. Então, havia uma comercialização da medicina que estava começando muito grande, entendeu? Completamente fora da realidade da época. Não havia, os planos de saúde começaram a trabalhar aí naquela terra, de certa forma, transformar a assistência médica num sistema comercial. E o Dr. Pedro Kassab revoltou-se contra isso, lutou a vida inteira contra a mercantilização da medicina e lançou um concurso Combate à Mercantilização da Medicina. Eu entrei com o trabalho porque tinha uma pessoa aqui, muito amiga pessoa minha, que era o diretor da fábrica, um economista, diretor da Torrington, chamada Fábrica de Agulha, que me ensinou a doutrina do cooperativismo. Aí eu virei para ele e falei, Valdemar, eu vou entrar nesse concurso da Associação Médica Brasileira com o tema do cooperativismo que você me ensinou. Então vou ter um trabalho, combate à mercantilização da medicina, cooperativismo médico como forma de combate à mercantilização da medicina. Ou seja, eu estudei, além do que o doutor Valdemar me ensinou, economista, eu ainda peguei livros para entender o que é a doutrina do cooperativismo. E ganhei o concurso. Quem tirou em segundo lugar foi o Clóvis Salgado, que tinha sido ministro da Educação. Ficou com muito ciúme que eu ganhei. Aí me disseram lá em Florianópolis, quando fui receber o plano, receber o prêmio, ganhei uma viagem à Europa, e ele falou, você ganhou esse concurso, o que você apresentou? Uma solução. O doutor Clóvis Salgado, embora tenha sido ministro da Educação, só fez só escrevendo teoria. Então, eu fiquei entusiasmado com aquilo, falei, poxa, já se eu conheço tudo sobre a doutrina teórica do cooperativismo, está na hora de botar em prática. Então, eu levei a ideia para os meus colegas da diretoria da Sociedade Médica e aprovaram unanimemente na hora. Aí eu falei, bom, quem conhece cooperativismo médico aqui em Friburgo, somente eu estudei o que está acontecendo lá em São Paulo. Existiam na época 40 Unimed que estavam começando a entusiasmar todo mundo. Eu falei, então só temos jeito, eu ia a São Paulo e ver como é que é a coisa. Então fui a Santos, onde nasceu a primeira cooperativa, no dia 17 de dezembro de 1967. Muito bem. A coisa foi feita todo um proselitismo, no sentido da expressão da ideia,
que somente 3 anos depois, com que o doutor Edmundo Castilho, o fundador, o criador da Unimed, conseguiu fazer uma segunda cooperativa. 3 anos depois de São José do Rio Preto, em dezembro de 1970. Uhum. Tinha mais ou menos 40 cooperativas Unimed quando eu comecei a trabalhar no serviço. A nossa foi a número 54, a de Niterói 53. Eu participei eu e o doutor Geraldo Mota conversamos várias vezes para fazer as nossas Unimed de Niterói e eu de Friburgo. Né? Muito bem. Então, em função disso, eu fui para São Paulo, fui a Santos, me deram as orientações, me deram o estatuto, e eu transformei o estatuto aqui em Sobrinho, de acordo com as características da nossa região, e eles me indicaram os 2 lugares que eu deveria ir para poder aprender como é que funcionava a Unimed. Piracicaba, Campinas, além de Santos, é claro. Principalmente Campinas. Eu fiz 4 viagens a São Paulo, sendo que em Campinas eu fiquei 2 dias. Entendeu? Depois fui fazer o registro da cooperativa, que é feito no INCRA, no Ministério da Agricultura, que mexe com cooperativismo. Ora, fazer uma cooperativa. Na época da ditadura militar, havia uma desconfiança tremenda, porque o sistema cooperativo não é diferenciado em termos capitalistas. Então eu penei para conseguir. Eu tive que fazer 2 viagens, eu vim uma a Niterói para conseguir, e depois que a cooperativa foi pronta, eu falei, agora tem que botar em prática. Eu saí em campo e expliquei o cooperativismo individualmente a cada um dos médicos de Friburgo. Cada um por um. No ano de 1974, eu cuidei muito mais do cooperativismo pela minha própria clínica do Banco de Sangue. Muito mais. E, além do mais, eu gastei cerca de $20 mil para fazer isso, por puro idealismo. $20 mil corresponde aos R$45 mil que eu gastei na época, que o dólar valia pouco mais de R$2. E agora vai fazer 50 anos. A Unimed de Friburgo. Eu tenho um certo orgulho de ter feito a Unimed até hoje. Não sei se reconhece ou não, mas eu fiz. A Unimed de Friburgo faz 50 anos no ano que vem, você falou? Agora, no dia do meu aniversário, quando eu fiz 40 anos. Qual dia? 13 de janeiro que eu nasci. Ah, sim. Ah, tá aqui, 13 de janeiro. Vou fazer 90 agora. Tá certo. Agora, doutor João Hélio, esse eu não sabia, que o senhor tinha criado. Aqui em Friburgo tem um orgulho muito grande, o Banco de Sangue. Banco de Sangue também. Eu fiquei à frente do Banco de Sangue durante 25 anos. E tem outra coisa que eu fiz aqui que ninguém sabe. Aquela chabarala nova do Hospital Sertã nasceu da minha ideia, que eu descobri com meu colega lá de Minas Gerais, Ivair da Rocha Reis, que não era meu parente, de passagem, conseguiu fazer um edifício, um hospital novo em Ubá, quis fazer um hospital rudimentar lá, porque os alemães, católicos alemães da Fundação Misério, doaram dinheiro para a construção do edifício do Hospital Santa Isabel, que é o maior hospital do Ubá, enorme, bem grande, tamanho do Sertã. Só que não havia dinheiro para botar leitos, etc., no hospital, enfim, encher o hospital. Então eles fizeram uma rifa lá, da seguinte maneira: uma rifa de automóveis e eletrodomésticos, todo mês, e eu mesmo corria. E custava um salário mínimo na cidade mais pobre que o Friburgo. Só que era paga anualmente em prestações, de 12 prestações. E ganhava um carro todo mês. Ou então, no mês seguinte, era geladeira. Um carro, a geladeira, um carro, a geladeira. E venderam 5 mil rifas. O Ivair virou e falou: João, você pode fazer isso lá em Friburgo. Eu resolvi fazer e fiz. Eu vendi, não cheguei a conseguir vender 5 mil, vendi 3.542 rifas no valor de um salário mínimo aqui em Friburgo, dando um carro igual ao bar. Um mesmo Volkswagen, outro mesmo a geladeira, o televisor, etc. E no final saiu
aqui em Friburgo, eu botei, o último, como o Boa fez também, eu botei um aeroíris. Tudo isso deu uma boa dinheiro. Foram 135 mil dólares que eu assim, deu toda a estrutura inicial para o hospital da coisa. E ela foi completada, a Caixa Amarela nova, chama até hoje ela nova.